E antes da gente começar a falar sobre isso, o que eu quero trazer para vocês é que hoje em dia a gente está com a vida muito corrida, não é mesmo? O dia vai passando e a gente paga conta, vai pro trabalho, corre para cá, corre para lá, e quando a gente vê, o dia passou e é aquela correria. E as frases que a gente mais tem ouvido, eu às vezes tenho mais falado, geralmente é: não tenho tempo. Já se pegou falando essa frase ou ouvindo várias pessoas falando isso? É o que a gente mais ouve hoje em dia, não é verdade? E é preciso, e também a frase, preciso de mais tempo, preciso de mais tempo também. A gente fala muito e também ouve muito essa frase. Outra frase que é super comum a gente ouvir: o tempo está passando rápido demais. Será que é o tempo que está passando rápido demais ou nós que estamos fazendo várias atividades ao longo do nosso dia e aí o tempo passa mais rápido? Outra frase que a gente ouve muito: precisava que meu tempo ou meu dia tivesse 30 horas. Isso a gente fala muito, ouve muito também, muitas pessoas falando essa frase. E outra que é super comum: preciso ter mais tempo para os nossos filhos. Então, por isso que eu trouxe essa live hoje para vocês, para mostrar que é possível a gente ter mais tempo com nossos filhos e mesmo assim ainda ganhar dinheiro. Porque talvez a gente está à procura aí de tempo e existem formas de administrar esse tempo e conseguir atingir aí os seus objetivos e não ficar nessa correria o tempo todo. Porque provavelmente você se identificou com várias dessas frases ou já ouviu várias vezes essas frases. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, eu tenho aqui inicialmente uma notícia ruim, que é realmente você precisa de mais tempo. Sim, se você quer educar seus filhos, se você quer estar mais próximo deles, você vai precisar de mais tempo. Então, essa é a notícia ruim que eu tenho para trazer para vocês. Algumas mães trabalham aí de 8 até 16 horas por dia, né? E não tem problema nenhum, né? Às vezes é a necessidade de cada um entende aí qual que é a sua necessidade, né? Não estou aqui fazendo nenhum tipo de julgamento, mas é a realidade, né? O que eu estou mostrando aqui, tanto das frases, como diz que é a realidade que quase todas nós vivemos, todas as mães vivem hoje em dia, né? E a gente sente sempre que a gente precisa de mais tempo e às vezes realmente a gente precisa. E além de trabalhar esse tempo todo e precisar de mais tempo, as mães ainda precisam de apoio. Precisa, às vezes, deixar o filho na escola. Às vezes precisa deixar com babá. Às vezes precisa deixar com a mãe. Às vezes com a sogra, enfim, além de trabalhar muito, ainda precisa de deixar o filho ainda na escola, com babá, ainda precisa dessa rede de apoio. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre tudo que a gente conversou até agora, que a coisa mais valiosa que nós temos hoje é o nosso tempo. A coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso tempo. E o que eu posso dizer para vocês é que todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós temos a mesma quantidade de horas. Então, por que, Flaviane, alguns têm 24 horas e conseguem dar atenção para os filhos? Por que alguns têm 24 horas e conseguem fazer atividade física e outros não conseguem? Porque vai do que é prioridade para você. Isso que vai determinar. Às vezes, se a prioridade para aquela pessoa é ter uma vida saudável, ela vai conseguir, seja indo 5 horas da manhã na academia ou dormindo 3 horas a menos, ela vai fazer a atividade física dela, porque a atividade física é prioridade na vida dela. Ah, por que uns conseguem fazer dieta, outros não conseguem fazer dieta? Porque é prioridade para aquela pessoa ter um corpo saudável naquele momento. E por que alguns conseguem ter tempo para os filhos e outros não conseguem?
porque talvez na escala de prioridades aquela não seja a prioridade número 1 para ela, porque ela ainda não conseguiu enxergar outras formas, né? Já às vezes é tão necessário para ela ter ali sua renda, ter o seu trabalho, que ela ainda não conseguiu enxergar outras formas de conseguir adequar e ter mais tempo para seus filhos. Então hoje, com esse vídeo, a minha intenção é mostrar para vocês o que vocês podem fazer para que a prioridade de vocês seja estar com os filhos de vocês e ter mais tempo para eles. Então, a minha intenção hoje é mostrar isso para vocês, mas sem deixar com que vocês tenham a renda de vocês, porque eu sei que é importante, é bom pra gente ser independente, é bom pra gente se sentir útil, né? E às vezes é necessário, em alguns casos, que a gente colabore, né, com a nossa família e tenha a renda, às vezes nem é por opção. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é isso. E quero dizer para vocês que eu também já senti isso. Essa mistura de sentimentos entre a mãe, aquele sentimento materno, que quer estar ali perto do filho, e do outro lado, aquela necessidade também de trabalhar, de se sentir útil, de ter sua independência. Então, eu já estive no lugar de vocês e eu também já senti isso. Então, eu só trouxe isso aqui, essas perguntas, para colocar vocês para pensarem um pouco e mostrar que o que vai contar vai ser o que vai ser prioridade, ou a gente ir em busca de formas de conseguir fazer com que isso seja prioridade para nós. E agora eu vou falar para vocês algumas dicas, como eu falei para vocês, de como que vocês podem conciliar essas duas coisas. Essas dicas são baseadas na minha história. Foram coisas que eu testei e que eu sei que funcionou. Então, eu vivenciei. Então, as dicas que eu vou trazer para vocês aqui são baseadas na minha história. Como eu disse para vocês, eu também já senti essa necessidade de estar mais próxima da minha família, mais próxima da minha filha, e ao mesmo tempo também aquela necessidade de ir em busca da minha independência, de ir voltar a trabalhar, né? Essa questão profissional, de ir em busca do meu profissional. E você pode, com essas dicas que eu vou trazer hoje, adaptar. Você pode fazer alterações, porque às vezes o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, às vezes não se encaixa totalmente na sua realidade, mas as dicas que eu vou trazer você pode adaptar aí para sua realidade. Não necessariamente você tem que seguir tudo como eu fiz. Então, a minha intenção é trazer aqui dicas para que vocês, mães, consigam aí faturar todos os meses em casa. Então, é uma forma que eu trouxe e, ao mesmo tempo que você conseguir faturar, também está presente para sua família, porque nós mães, nossa prioridade é os nossos filhos, né? Então, a minha intenção é essa. E quando eu comecei, eu fiquei com a minha filha por 12 meses em casa, e quando ela fez 12 meses eu senti uma necessidade, já vi que ela estava mais independente, e já veio aquela necessidade de voltar para o mercado de trabalho. E eu acho que muitas mães sentem isso também, as que já estão no mercado de trabalho, que é aquela pergunta, o que eu vou fazer? Acho que a hora que a criança nasce, a primeira pergunta que vem é, o que eu vou fazer quando passar a minha licença maternidade? Porque você já sabe que o seu tempo ali vai esgotar muito rápido e que com 4 meses, dependendo da empresa, você já vai ter que voltar a trabalhar. Então, a primeira pergunta é essa, o que eu vou fazer após a minha licença maternidade? No meu caso, eu pude ficar com a minha filha por mais tempo, fiquei por 12 meses, mas logo veio aquela necessidade de ter a minha independência financeira, de se sentir útil, de voltar para o mercado de trabalho. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para conseguir conciliar a maternidade e também a vida profissional. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi fazer um home office, que seria algo que eu iria ficar em casa, né? E estar mais próxima da minha família, mais próxima da minha filha e poder conciliar a vida materna e a vida profissional. Então, a primeira
coisa que vem na minha cabeça, então eu preciso de um trabalho que eu fique em casa. Porque a prioridade para mim, e número 1, era a proximidade com a minha família. Ou seja, proximidade com a minha família, de estar próxima da minha filha. E com isso, poder conciliar, poder ver ali o passo a passo dela, o dia a dia dela, acompanhar tudo de muito perto. Até porque meu esposo trabalhava fora e a gente precisa desse apoio, porque a gente sabe, a gente vai conversar depois lá pra frente, mais pra frente, que a criança fica doente, você precisa levar no médico, os horários que sai da escola não batia com os horários do meu esposo. Então, e eu vou mostrar mais pra frente também que eu não tinha rede de apoio. Então, a primeira questão que tinha pra mim era estar próximo da minha família e próximo da minha filha. Então, por isso que a primeira coisa que eu pensei foi num home office. Hoje está super em alta aí por causa da questão da pandemia, mas antes já era possível fazer o home office, né? Eu comecei muito antes da pandemia, já existiam formas de você trabalhar em casa e agora está super em alta. Tem empresas que nem pensam em voltar mais a trabalhar dentro da empresa, já deixar os funcionários como home office, pela produtividade que gerou, pela a forma como os funcionários, os colaboradores se sentiram mais felizes, né? E aí isso tende a trazer mais produtividade. Então tem empresas que já nem pensam mais em voltar para o modo clássico. E depois, a segunda questão, a primeira prioridade era estar próximo da minha filha e da minha família. E a segunda prioridade para mim era independência. Por que independência? Primeiro, eu coloquei aqui porque eu não tinha rede de apoio. Eu não tinha minha mãe, porque minha mãe trabalhava. Eu não tinha a sogra, porque minha sogra também trabalhava. Então, eu não tinha com quem eu pudesse contar. Então, a primeira questão, a segunda questão, depois de estar mais próximo da minha filha, da minha família, era ser independente, para que eu mesmo pudesse levar ela na escola, para que eu mesmo pudesse buscar, para que eu mesmo pudesse levar na natação, para que eu mesmo pudesse buscar. Até porque nem minha mãe nem minha sogra também tinham carteira, não tinham carro. Então, assim, e meu esposo, como eu disse para vocês, tinha um emprego, né, externo. Então, ele também não ia poder ficar saindo toda hora para resolver essas questões. Então, eu não tinha rede de apoio, então precisava dessa independência para que eu mesmo ficasse doente, eu mesmo levasse no médico, se precisasse buscar na escola fora do horário, eu estivesse à disposição. Então, eu precisava dessa independência. E também não deixa de ser uma forma, porque às vezes quando você depende de alguém, depende da mãe, depende de um irmão, às vezes acaba que você fica devendo um favor, vamos dizer assim, né? E eu gosto muito dessa questão da independência, de não depender, de ser livre. Então era uma questão, a segunda questão para mim era essa independência, de não depender, de eu mesmo tomar a iniciativa. E eu também queria vivenciar essa experiência. Eu queria estar lá na hora que ela estivesse fazendo a natação, eu queria buscar na escola, eu queria levar, também era uma questão pessoal minha, materna mesmo. Outra questão também ligada à independência, eu não queria que ela fosse para a escola naquele momento. Ela estava com 12 meses, para mim era muito novinha. Penso aí que para as mães que voltam com 4 meses para o trabalho, deve sentir a mesma sensação, né, ali dos 4 meses, tão bebezinho, ter que deixar na escola. Então essa para mim também era uma prioridade. Eu não gostaria naquele momento que ela fosse para a escola. Eu ainda não sentia que era o momento dela ir para a escola. Então era mais outra questão. E entrei dentro da independência, como eu disse para vocês. E mesmo que eu colocasse na escola, a gente sabe, crianças são imprevisíveis. Elas podem ficar doentes e você ter que ir buscar. E você precisa levar, você precisa buscar, você precisa, geralmente sai 5h30, e esse horário às vezes a gente sai às 18 do emprego, né, do trabalho. Então ia ter toda uma logística de levar, de buscar, se ficar doente e se tiver que levar no médico, né. Então eu vou até contar para vocês depois mais pra frente
contar a minha história, porque a minha filha chegava no inverno e ela ficava muito doente. Se eu estivesse com um emprego fixo de carteira assinada, provavelmente no primeiro ano de vida dela eu teria sido mandada embora, porque a gente ia constantemente no médico. Mais pra frente eu vou falar isso com vocês. Então, a primeira ideia quando veio na minha cabeça para poder conciliar a vida profissional e materna foi o home office, que eu pudesse conciliar a vida profissional e também estar mais próxima da minha família. E o segundo critério para mim era a independência, porque eu não tinha rede de apoio, não estava pronta ainda para mandar ela para a escola, não era uma coisa que eu queria naquele momento, e até porque as crianças são muito imprevisíveis. Então, o home office pode te proporcionar essa proximidade da família e essa independência para você poder estar mais, porque você tem mais flexibilidade de horários. A outra questão que o home office traz é a redução de custos. Então, o que acontece? Você não precisa pagar aluguel. Isso era uma coisa que eu também pensava. Eu não estava disposta naquele momento a pagar um aluguel. Então, essa é mais outra possibilidade que o home office traz para nós. Outra coisa, não precisa se deslocar. E aí você vai começando a perceber que tudo isso faz com que você ganhe tempo. É aqui que eu vou mostrar para vocês como que vocês podem ganhar tempo e ao mesmo tempo ganhar o dinheiro de vocês. Porque se você quer ter mais tempo com a sua família, você vai estar dentro da sua casa. Mais pra frente a gente vai conversar sobre horários e aí você ganha tempo. Você vai ter mais independência, então você vai ter mais tempo, seja para levar na escola, para buscar na escola, para levar na natação, então você ganha tempo. Outra questão, você não precisa se deslocar. Então, se você não precisa se deslocar, você ganha tempo, porque você já está dentro da sua casa e seu trabalho já está lá. O máximo que você vai precisar é sair de um cômodo para o outro. Então, você acaba ganhando tempo e aí você pode usar desse tempo para curtir mais a sua família e seus filhos. E a questão que o home office traz também, que é que você não precisa pagar aluguel. Naquele momento, eu não estava disposta a correr o risco de pagar um aluguel para trabalhar, para ter minha renda, para poder ter a minha independência financeira. Outra coisa, então, qual que é a consequência de tudo isso? Você ganha mais tempo, né? O home office te proporciona isso. Outra questão que o home office traz para nós, a definição de horários. Você é quem define qual que é o tempo que você quer trabalhar. E isso está muito ligado com a próxima questão que eu vou trazer aqui para vocês, que são as metas. Inicialmente, para mim, a minha prioridade era estar mais próxima da minha filha. Então, nem era questão financeira. Eu queria ter o meu dinheiro para ter minha independência, não ficar dependendo do meu esposo, ter o meu próprio dinheiro. Mas eu também queria estar com a minha família. Mas a minha prioridade não era financeira, era a minha filha. Então, inicialmente, eu comecei trabalhando 4 horas por dia. Então, na parte da manhã, eu podia ficar com ela, eu podia levar ela para natação. Se tivesse um médico, podia marcar o médico na parte da manhã, podia cuidar de mim, podia cuidar da casa, e na parte da tarde eu fazia os atendimentos. E ainda o home office traz essa flexibilidade, porque você pode responder um WhatsApp com a criança em casa, você pode atender um cliente com a criança em casa, dá várias possibilidades dentro de casa. Então, essa definição de horários é você que define. Só que ela vai estar muito ligada ao próximo quesito, às metas. Vai depender do que é importante para você. Inicialmente, para mim, como eu não queria um valor monetário muito alto, eu queria mais era estar com ela e ter um pouco de independência financeira, as 4 horas para mim era o suficiente. Eu tinha meu dinheiro, me sentia útil, era independente e ainda estava próximo da minha filha. Então, para mim, estava ótimo. Só que como eu vim com uma proposta diferente das outras lojas, né, de trazer praticidade para a vida das mães, delas comprarem as roupas, logo eu me destaquei no mercado.
e logo foi aumentando a minha demanda. E aí eu fui crescendo conforme a demanda foi aumentando, eu fui flexibilizando esses horários. Aí depois eu fui aumentando esse horário gradativamente. Aí já comecei a responder o WhatsApp na parte da manhã e fui adequando, montando a minha rotina para aumentar esses horários e, consequentemente, as minhas metas foram aumentando e o meu rendimento também foi aumentando, né? Então, aí vai do seu critério. Ah, meu critério é estar mais com a minha filha. Então, você põe menos horas de trabalho e consegue flexibilizar. Ah, não, eu quero ter uma renda um pouquinho maior. Você aumenta um pouquinho da carga horária para que você consiga chegar na sua meta que você vai traçar para você de rendimentos. Então, o home office também te dá essa possibilidade de definição de horários que quando você trabalha de carteira assinada, você não consegue, né? Geralmente trabalha aí 8 horas por dia. E você não consegue, né? Você tem ali aquele salário fixo, você não consegue aliar, né? Tá certo, aliar a quantidade de horas com o que você quer ganhar. Então, não dá essa possibilidade. O home office te possibilita também isso. Outra questão é que você é seu chefe. Então, você é que vai definir. Você não tem cobrança de horários, você não tem aquela questão de tirar férias só uma vez por ano. Você que vai ser seu chefe, você que vai definir suas horas, você que vai definir suas metas, você que vai definir quanto que você quer ganhar. Então, se você chegar atrasado, né, pro cliente não é bom, né? A gente não quer fazer isso, mas se você chegar atrasado, ninguém vai te cobrar. Se acontecer alguma urgência, né, você sair, lógico que a gente vai ter um critério, um planejamento para que você consiga conciliar as duas coisas e não deixe o cliente na mão também, né, porque senão você não vai conseguir atingir suas metas, mas você vai ser o seu chefe. Então, o home office também traz mais essa possibilidade. E tudo isso você vai ganhando tempo, percebe? Que se você vai definir que você, por exemplo, vai trabalhar 4 horas por dia, você está ganhando mais tempo com a sua família, com seus filhos. Dependendo das metas que você traçar, é porque você é seu chefe. Então, você define como que vai ser sua forma de trabalhar. Então, você acaba ganhando tempo. E aí, com tudo isso, você consegue faturar mais aí em casa, trabalhando em casa. E outra questão que o home office proporciona também, você consegue trabalhar com um preço melhor do que os seus concorrentes. Por quê? Seus custos são menores, você não paga aluguel, né? O funcionário aí vai depender das suas metas, né? Do que você quer ganhar. Se a sua meta for mais baixa, você mesmo consegue conciliar, então você não vai ter custo às vezes de funcionário. Então, reduz tudo, né? E aí, reduz inclusive, que é o que vem aqui, a vantagem fiscal logo em cima, porque você vai ser MEI e mesmo que você possa colocar até um funcionário, seus encargos vão ser menor. Então, o que você consegue, às vezes, vender o mesmo produto, porém com um preço menor, porque os seus custos são menores. Na hora de você precificar, a gente vai fazer uma live aqui depois sobre precificação, você vai colocar seus custos para você precificar. E seu custo é muito menor do que uma loja física, né, que paga aluguel, que tem funcionário e aí já provavelmente sai da questão do MEI, tem outros encargos e tem outras despesas, fica muito mais, aí o preço acaba subindo, então você consegue ter um preço melhor e aí você consegue se destacar também no mercado e o home office traz essa vantagem e você também tem a vantagem fiscal de poder trabalhar aí com o MEI. Outra questão, aí depois de tudo isso traçado que o home office te proporciona, que a gente falou, que eu vou até voltar para a gente relembrar aqui quais que foram as questões aí que o home office, as vantagens que o home office proporciona. Então, ele proporciona mais proximidade da família, consequentemente mais tempo.
ele traz a independência. Então, depois de traçado tudo isso, que eu percebi que eu poderia ficar mais com a minha família, que eu poderia ter mais independência, já que eu não tenho rede de apoio, já que eu não queria colocar na escola, já que crianças são imprevisíveis, já que eu não estava disposta a pagar um aluguel e também ganhava tempo, porque eu não precisava me deslocar, então eu ganhava mais tempo novamente com minha filha. A definição dos horários, as definições de metas e a questão de eu mesma ser minha chefe. Então, eu definia quantas horas eu queria trabalhar e, consequentemente, eu ganhava mais tempo com a minha família e com a minha filha. E aqui também tinha as vantagens ainda de redução de custos e poder trabalhar com um preço melhor que o mercado. Então, eu percebi com isso que a melhor opção realmente seria eu ter um home office. Depois de definido isso, ter a questão, aliás, que eu iria ter, a melhor opção seria o home office, para que eu conseguisse faturar em casa, né, trabalhando de casa. Então, depois de tudo isso definido, eu fui em busca da minha identificação. Tudo bem. Então, eu já decidi que vai ser como home office, porque eu vou conseguir conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Então, agora eu preciso encontrar algo que eu me identifique. E eu comecei a analisar toda a minha história e eu tinha grande ligação com vendas, porque eu já tinha trabalhado com vendas, já tinha trabalhado com home office e vendas junto, e tinha tudo a ver com o meu perfil, que eu sempre fui uma pessoa mais desinibida e também tinha facilidade de comunicação, era muito comunicativa. Então, eu pensei, alguma coisa, então, seria home office em primeiro lugar e, em segundo lugar, a questão das vendas, porque era uma identificação que eu sentia. Mas se você aí está do outro lado pensando, mas eu não sei se eu sei vender, eu já fiz alguns vídeos, sobre isso, já está na minha página, se você quiser lá acompanhar. Todos nós somos vendedores e o tempo todo nós estamos vendendo. Então, se você acha que você não é bom em vendas, não pense isso, porque o tempo todo nós estamos vendendo e o tempo todo nós estamos utilizando das vendas ao nosso favor. Todos nós sabemos vender. Então, e é possível, toda habilidade é possível também ser aprimorada, basta você ir em busca de conhecimento. Então, já decidi que eu queria trabalhar como home office e decidi que era alguma coisa ligada a vendas, que eu me identificava. Então, era isso que eu queria ir para conseguir faturar mais, conseguir faturar em casa. Então, aí depois, eu tinha outra questão para mim. Então, é home office, a minha identificação. O próximo critério que também para mim era muito forte naquele momento, que minha filha só tinha 12 meses, era não precisar viajar. Essa era a outra questão. Por quê? Logo quando eu pensei no home office, pensei em vendas, como eu disse para vocês, eu já tinha experiência de trabalhar com home office e com vendas. Eu já tinha trabalhado com roupa feminina adulto em casa, e antes de ficar grávida, e tinha dado super certo. Então logo eu pensei naquela questão de voltar para essa atividade. Porém, nessa atividade eu viajava e esse não era um critério para mim naquele momento, já que a minha filha tinha 12 meses e eu ainda não estava disposta, eu já sabia que era muito cansativo viajar. Você viaja mais de 24 horas, chega super cansada, já tem que precificar, as pessoas já estão doidas para ver as peças, você não descansa. E eu sabia que eu ia ter que chegar em casa e minha filha ia estar já com saudades, me esperando, né? E eu não ia ficar muito cansada. Então eu comecei a fazer pesquisas para ver, aí me veio a ideia. Então, por que ao invés de trabalhar com moda feminina, não trabalhar com moda infantil? Que era uma coisa que eu gostava muito, sempre que eu ia comprar para minha filha eu gostava muito, me veio essa ideia. Então vamos trabalhar com roupa infantil, por que não roupa infantil, já que agora eu sou mãe, tenho várias amigas mães, ao meu redor estão cheias de mães, né? Vou para natação, o que tem na natação? Mães. Quando for para a escola, o que vai ter? Mães, né?
Então eu pensei, por que não essa atividade? Então eu comecei a fazer pesquisas, né, para ver se era possível comprar sem ter que viajar. E eu descobri que sim, era possível. E eu acho que é muito mais fácil, que roupa de mulher eu não conseguia comprar sem ter que tocar para ver qual que era o tecido, qual que era o caimento. Eu achava muito difícil fazer compra sem ter que viajar. Mas já a roupa infantil já não tem tanta essa necessidade. Principalmente porque a gente já conhece algumas marcas, a gente já compra sempre para os nossos filhos, a gente já se identifica com algumas marcas, já sabe qual que é a qualidade. Então não tem necessariamente aquela questão de ter que tocar na peça, de ter que ver o caimento, fica muito mais fácil. Então eu decidi, após decidir que eu queria trabalhar com home office, que eu queria trabalhar com vendas, eu descobri que o próximo passo seria trabalhar com moda infantil, com roupa infantil. E seria o ideal, então eu estaria conciliando, tendo mais tempo com minha família, mais independência, conseguindo estar mais próximo da minha filha, até porque não tinha rede de apoio, não ia precisar colocar ela na escola e eu não iria precisar viajar. Então, estava tudo fechado. E aí, eu falo que isso, no meu caso, eu só tenho uma filha, e eu só tinha uma filha nessa época, ainda tenho só uma filha. Mas imagine para quem tem mais de um filho, então para quem tem 2 filhos, né? Aí, que vantagem que é o home office. Porque 2 filhos, aí são 2 filhos que ficam doentes. São 2 filhos que às vezes você tem que buscar na escola que ficou. Um melhora, um está doente, um melhora, o outro fica doente. A questão é que você tem que dar atenção para 2 crianças. Então você pode definir com o home office, como eu disse para vocês, o seu horário de trabalho para você poder conciliar com 2 crianças. A questão de você não ter que pagar o aluguel, a flexibilidade de horários, enfim, são várias vantagens. Então, para mim que tinha uma filha já foi vantagem. Imagina para quem tem mais de um filho, né? Então ainda é mais vantajoso ainda, porque requer mais ainda da mãe. E aí ela vai poder conciliar sem precisar perder a sua independência, a sua flexibilidade de horários. Vai encontrar uma forma de ser independente e estar próximo da família. Então, eu estava aí definido qual que era o meu passo, a forma que eu ia encontrar para poder conciliar as 2 coisas. E aí, o que eu ganhei com tudo isso? Eu ganhei, quando eu coloquei em prática, tudo que eu falei para vocês, a flexibilidade de horários, conseguir mais independência, tanto financeira como independência também de não depender de ninguém, para buscar minha filha, para levar, para buscar quando passa mal, que é o que eu falei para vocês, e consequentemente mais tempo com ela e poder acompanhar o passo a passo dela. E foi assim durante 5 anos até esse momento que eu estou aqui falando com vocês. Eu acompanhei cada momento dela, desde o primeiro passo, a primeira papinha, a primeira palavra, o primeiro engatinhar. Então, eu acompanhei tudo. E por isso que eu estou aqui hoje, porque eu quero proporcionar para vocês o mesmo que aconteceu comigo. Porque eu sei que é muito importante para as crianças terem essa base, ter os pais por perto e para nós também, já que eles crescem muito rápido e tudo isso passa muito rápido, porque eles crescem rápido e nós pais não queremos perder nenhum desses momentos, já que a gente já sabe que não tem como voltar atrás e quando eles crescerem, não tem como. E eu sei que tem muitas mães que ficam pensando, né, que às vezes trabalham fora e fica pensando, volta para casa, às vezes já está cansada, né, já não está, trabalhou 8, igual eu disse, até 16 horas e quer ir em busca de uma forma de conseguir conciliar as 2 coisas, mas não encontra não consegue ter uma visão, né, do que ela pode executar. Então, por isso que eu transformei o que eu vivenciei no método para trazer para vocês a minha experiência e mostrar para vocês que sim, é possível a gente ter isso tudo. E quando eu disse para vocês com relação a você ser seu chefe, é igual eu disse para vocês. Eu, no meu primeiro ano de trabalho, se eu estivesse de carteira assinada, num trabalho fixo, provavelmente eu teria sido mandada embora. Porque quando chegou no inverno, minha filha ficou muito doente. Eu cheguei a ter que ir no médico 1 vez por semana,
teve uma semana que eu cheguei aí 2 vezes na mesma semana. E que emprego iria sustentar tudo isso? Toda hora ligar e falar assim, sua filha passou mal, sua filha está doente, hoje eu não vou trabalhar porque ela está doente, hoje ela acordou passando mal. Todo dia ligar falando que passou mal, todo dia falar que tem que ir no médico. Então, empresa nenhuma sustenta isso, né? E, como eu disse para vocês, o meu esposo já tinha o trabalho dele, né? Era externo e não tinha como ele me dar esse suporte, né? Então, eu precisava dar esse suporte para que, pelo menos, ele conseguisse manter a integridade dele lá no trabalho, fixada, a atenção dele, para manter a renda da nossa casa, da nossa família. Então, provavelmente, no meu primeiro ano de trabalho, já que eu não tinha rede de apoio, né? Eu não tinha minha mãe para ir buscar a hora que passasse mal, eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar, então eu precisava que eu mesmo tivesse essa independência. Então, se eu estivesse no meu trabalho, provavelmente a empresa não conseguiria, eu teria sido mandada embora porque ela não ia sustentar. Então, eu tomei essa atitude antes que isso acontecesse, mas se eu tivesse arriscado voltar para o trabalho fixo mesmo, de carteira assinada, provavelmente não teria dado certo. E talvez você se identifique com toda essa história que eu contei aqui para vocês. Talvez você seja essa mãe, né, que tem um trabalho fixo e está doida para encontrar algo que possa ficar mais perto dos filhos. Talvez você é essa mãe que está em casa, está podendo curtir cada momento do filho, mas não sabe, já sente vontade de voltar para o mercado de trabalho, de ter sua independência, mas ainda não encontrou a forma. Então, essa foi a forma que eu encontrei. Se você quer aí faturar em casa, trabalhando de casa, essa é uma das opções e eu vou dar tudo que eu conheço para vocês aqui na minha página, contar tudo para vocês do que vocês precisam para montar a loja de roupas infantis na casa de vocês e conseguir faturar. E então é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, mostrar que eu também sou como vocês e que eu também vivenciei esses desafios que a gente encontra quando a gente é mãe e que sim, é possível conciliar tudo isso.